Olá, sejam muito bem-vindos. Senta aqui na mesa da mamãe e eu quero abordar um assunto baseado numa história que eu recebi de uma mãe, tá? Como lidar com a criança em crise? Como tentar solucionar esses casos de crise da melhor maneira possível. Desde já eu de novo peço desculpa pelos barulhos, não estou na minha casa, estou num lugar que eu não consigo me movimentar muito bem, né? Tô acidentada, mas vamos tacar o pau nesse carrinho, Marcos. Então tá, a mãe chega e me conta uma história. Fala assim, Violeta, o meu filho, a minha mãe sempre cortou o cabelo do meu filho, mas ultimamente eu não sei como lidar com ele, porque dessa última vez eu tive uma briga, um desentendimento, tanto com o meu filho quanto com a minha mãe, uma indisposição com a família, porque o menino começou a chorar dizendo que não queria cortar o cabelo e mesmo assim eu fui lá e disse que ele não tinha que querer nada, né? Não foi essas palavras que ela usou. Tô parafraseando a história que ela me contou. E minha mãe cortou o cabelo dele e ele chorou, né? Ficou emburrado, ficou fazendo malcriação porque ele não queria cortar o cabelo. Depois que minha mãe terminou de cortar o cabelo, ele ficou falando que o cabelo tava horroroso, que tava feio, né? Aquelas coisas, malcriaçõezinhas assim de criança. E quando eu cheguei em casa do trabalho, eu fui lá, briguei com ele, falei pra ele, fiz ele lá pedir desculpa pra minha mãe e que ele tinha que ser grato pelo que a avó estava fazendo por ele, pelo cuidado. E quando ele foi pedir desculpa, depois disso ele chorou copiosamente, indignado, e ele não conseguia pedir desculpa, ele só chorava de soluçar e não conseguia pedir desculpa. Eu não sei como que eu lido com essa malcriação do meu filho. Aí, né, eu sou obrigada a fazer o quê? A contar a verdade pra ela. Qual que é a verdade? Então vamos lá, vamos fazer um paralelo ou pegar uma visão panorâmica de acordo com análise corporal, com os traços e com a fase da criança. Então nós somos uma combinação de 5 traços que são cristalizados em nós do 0 aos 5 anos. O filho dela tem 6 anos de idade já, ou seja, ele terminou a mielinização. A criança, quando ela está por volta dos 2 anos de idade, ela entra na fase da psicopatia, da formação da psicopatia. Lembrando que todos esses nomes que eu usar, embora pareçam estranhos, eles não são nomes de doenças, tá bom? É só o nome do traço. Então a criança começa a entrar na fase da psicopatia e é quando a criança começa a descolar da mãe. Ou seja, ela começa a dar os primeiros passos em direção à construção da identidade. E essa construção da identidade, ela vai até o começo da vida adulta. Compreenderam? Só que os traços de personalidade, os traços de caráter, eles são formados do 0 ao 5. Essa criança tem 6 anos, é um menino, ele tem 6 anos, ele já terminou a mielinização, a primeira mielinização, que é a mais importante, e agora ele entrou na idade ali dos 5, 6 anos. 5, 6 anos, descoberta da sexualidade. Mielinização completa e ele entrou na fase do primeiro amor. Todas as crianças entram passam por essa fase logo após a mielinização. Então, tanto é forte isso, tanto é real, que existe um filme que chama Meu Primeiro Amor, do Macaulay Culkin. Pelo amor de Deus, quem não conhece esse filme? Claro, quem nasceu nos últimos anos aí não conhece. Mas quem nasceu na década de 80, de 90, conhece o filme Meu Primeiro Amor. Por quê? Porque isso é real na vida de uma criança, tanto dos meninos quanto das meninas, onde a criança começa a procurar um par. Aliás, a formação do traço rígido, né, da rigidez, que é ali entre os 4 e 5 anos, às vezes até os 5 anos e meio, dos 5 aos 6, exatamente. É o final, ali, entre 5 e 6 anos, a criança, ela começa a ver o mundo em pares, e ela começa a buscar para si um par idôneo. O par idôneo que ela encontra é o ente progenitor oposto, ou seja, o menino se liga à mãe, a menina se liga ao pai.
E por que eu tô fazendo toda essa volta para explicar o caso aqui? Bom, em primeiro lugar, esse menino, ele entrou nessa crise por quê? Porque ele tá na busca de construir a própria identidade, tá? Primeiro fato. Segundo, pode ser que essa criança, ela tá modelando um coleguinha na escola. Pode ser que ele admire algum rapaz, algum coleguinha da escola, que pode ser da própria sala, pode ser um menino mais velho. De repente, ele se compara com esse menino, ele compara o corte de cabelo, ele compara a forma de se vestir. E de repente, esse menino que ele tá modelando, ele é correspondido pela menina que ele tá admirando, que ele tá começando a querer, vamos dizer assim, gostar. Quem nunca teve aí o namoradinho da primeira série, da segunda série? E é um negócio ingênuo, é um negócio inocente, mas é um negócio natural. Então, pensa bem, quando uma criança ela entra nesse processo de crise, de desespero, de choro, a mãe tende a interpretar o comportamento da criança como um comportamento de malcriação. Mas nós, como adultos, nós nunca fomos treinados a olhar para a criança com o olhar da criança, com a perspectiva da criança. E não tem só a perspectiva da criança, tem a perspectiva da criança que tem um determinado gráfico, ou seja, uma criança que tem determinados traços de caráter predominantes, certo? Tanto é que essa mãe, ela tem um filho que é oral, rígido, psicopata, e tem uma filha que é esquizoide, psicopata. São crianças totalmente diferentes, tanto na formação corpórea, quanto na formação psíquica, entenderam? Então a mãe, eu falei pra ela, ô mãe, você precisa entender o porquê que ele teve essa crise. Porque se ele não teve essa crise antes, a sua mãe, a avó, sempre cortou o cabelo dele e ele nunca teve essa crise, não é à toa essa crise, não é à toa esse choro, não é à toa essa fúria. Então você tem que se conectar com a sua criança. Então vai aqui umas dicas para você que é mãe de criança que está passando por essa primeira fase de busca da identidade. Depois disso, qual é a busca da identidade mais ferrenha? 11, 12, 13, 14 e 15, ou seja, adolescência, que é quando ele começa a entender a sexualidade no campo erótico, porque agora a criança, ela descobre a sexualidade no campo fisiológico. Lá na adolescência, ele descobre a sexualidade no campo erótico, ou seja, eu me separo dos meus pais, eu me separo da família para me ligar, para começar a buscar outra pessoa para eu me ligar sexualmente e criar uma nova família. Entenderam? Então, eu falei para ela, você, depois que o sangue baixar, depois que, vocês aquietarem os corações, pega esse menino, senta ele no teu colo, enche ele de cuidado, de carinho e começa a perguntar para ele o porquê que ele teve aquela crise. Por que ele se sentiu daquela forma? Então, eu anotei aqui algumas dicas para você que é mãe, você que é pai, você que é cuidador, para você lidar com a sua criança e incentivar a sua criança a controlar essas crises e não passar por essas crises. Então, vamos lá. Primeira coisa, ensinar a criança que ela pode sentir. Ela tem o direito de sentir medo, ela tem o direito de sentir raiva, ela tem o direito de sentir ódio, de se sentir feliz, de se sentir envergonhada. Não tem problema. E muitas vezes a família, às vezes por conta da criação que o adulto tem, que a mãe tem, que veio dos avós lá de trás, você desrespeitou a sua avó, você não foi grato, essa foi a palavra que ela usou. Ele não foi grato por aquilo que a avó dele fez para ele. Agora a pergunta é, como que uma criança de 6 anos vai ser grata por alguma coisa que está incomodando ela? Tá vendo aí? Aí a gente fala de uma espécie de abuso que é um negócio sutil, mas o adulto ele não quer entender a perspectiva da criança. Lembrando que eu não sou a favor da tirania da criança, tá? Mas se a vida inteira a criança aceitou a avó cortar o cabelo e agora ele não quer, tem lebre nesse buraco. Então, primeira coisa, ensina a criança que ela tem direito. E você pai, você mãe, aceite que a sua criança ela precisa viver aquilo ali. Segundo passo, ensina a criança a dar nome para aquilo que ela está sentindo. Porque às vezes a criança pequenininha ali, 5, 6, 7 anos,
Ela nem sabe o porquê que ela tá com raiva. Tanto é que a mãe relata que ele passou um tempo chorando e não conseguia dizer. Ele não conseguia pedir perdão pra avó. Por quê? Porque ele estava num conflito enorme. Por que eu tenho que pedir perdão por uma coisa que eu não fiz? Eu não fiz nada de errado para essa mulher. Ao contrário, ela que fez para mim, cortou meu cabelo de um jeito que eu não queria, cortou meu cabelo numa hora que eu não queria. Enfim, eu fui obrigada a fazer isso. Por que eu tenho que pedir perdão? Então a criança ela tem que dar nomes para aquilo que ela está sentindo. Quando a criança consegue dar nomes, ela consegue lidar com isso de uma forma mais, assim, harmônica, vamos dizer. Por quê? Porque, peraí, se eu tô com medo, entendi, eu tô com medo. Esse medo faz sentido? Eu tô com medo de ir no escuro. Tá, você tá com medo de ir lá no seu quarto escuro. Esse medo faz sentido? Mas você tem medo de quê? Eu tenho medo que tem um monstro embaixo da minha cama. A pergunta é, querido, você já viu algum monstro embaixo da sua cama? Não. Você já ouviu falar? Mas eu vi num desenho. Mas desenhos não são realidade, são desenhos. Então, pensa comigo. Tem monstro embaixo da sua cama? Não. Faz sentido você ter medo? É verdade, não faz. Mesmo que num primeiro momento a criança não consiga lidar com esse sentimento, mas ela vai começar a questionar os próprios sentimentos. Mas para ela questionar, ela precisa saber o que ela está sentindo. No caso desse menino, como que chama o sentimento que você tava? O que você queria? Eu queria matar minha avó. O adulto, quando escuta isso da criança, o adulto fica indignado. Como uma criança desse tamanho quer matar a avó, que só quer fazer o bem para ele, que cuida dele? Gente, é o sentimento. Aceita aquele sentimento e explica. Mas por que você queria matar ela? Porque ela queria cortar meu cabelo num momento que eu não queria, de um corte que eu não queria, de um jeito que eu não queria. Mas olha aqui, pensa comigo. Então, quando esse ódio acontecer, ao invés de você ter essa crise de choro, ou de malcriação, ou de ser grosso com a sua avó, coisa que você nunca foi, você não precisa fazer isso. Você pode comunicar, você pode articular, você pode argumentar com a sua avó ou comigo, tá? Agora, é claro, a criança na cabecinha dela, para ela ter esse surto, provavelmente ela já entendia que ela não podia argumentar com a mãe. E entenda, esse menino ele tem um traço de psicopatia alto. Para o psicopata, argumentar, persuadir e liderar a situação é muito importante. Pode ser por isso que ele entrou numa crise tão grande. Por quê? Porque eu fui contrariado de todas as formas. Eu não tinha poder de argumentação. Eu não podia argumentar, porque os adultos perto de mim não tinham capacidade de argumentar comigo. Então, crianças têm que ser ensinadas a dar nomes para os sentimentos, porque isso, ao longo da vida, vai trabalhando a mente e a psique da criança para que ela possa indagar a si mesma. Será que faz sentido eu estar com medo? Será que faz sentido eu estar com ódio? Será que faz sentido eu estar insegura? Se a resposta for não, eu posso me acalmar, eu posso solucionar essa questão, tá? Outra coisa, os adultos precisam aprender a ouvir as crianças, o que eles sentem, sem julgamento. Mas isso que você está falando, que você está sentindo, isso aí Jesus não gosta. Mas isso aí não é bem assim como você está vendo. Ouça, sem julgamento. Primeiro você ouça e faça perguntas, aprenda a fazer perguntas, mesmo que são crianças. Pergunta, faz sentido o que você está falando? Por que você está falando? Se você fosse por esse lado, você acha que para esse caminho, você acha que você se sentiria da mesma forma? Como, por exemplo, você acha que se você cortasse o cabelo num barbeiro ou num cabeleireiro que não seja a sua avó, você se sentiria melhor? Será que se você cortasse o cabelo um pouco mais compridinho, não tão baixinho, ou mudasse o corte, isso seria melhor para você? Porque às vezes essa criança também, ela tá conversando com outra criança dentro da escola, ali na turminha dela, e o menininho chega com o cabelo pintado, por exemplo. O menino vai lá, cortou o cabelo e pintou o cabelo de colorido. E aí ele conta como que foi ir no barbeiro, como que foi pintar o cabelo, porque a cadeira era em formato de carrinho. Essa criança, ela não consegue pôr para fora. Olha, mãe, eu queria essa experiência também. Eu queria passar por isso também. E aí quando a mãe chega e fala assim, não, quem vai cortar o cabelo vai ser sua avó. Puta merda, de novo essa mulher vai cortar meu cabelo? Ele se sente diminuído.
Ele se sente inferior, de repente, àquele moleque que ele tá modelando, porque ele queria o cabelo colorido, ele queria cortar no barbeiro, ele queria tá no carrinho. Então, o adulto precisa ouvir. E quando o adulto começa a ouvir a criança vai desenvolvendo essa habilidade para ouvir o adulto também. Porque, peraí, se eu sou aceita pelo adulto, se eu sou aceito pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, eu posso abrir meu coração, eu posso falar dos meus sentimentos, eu não vou ser achincalhado, rechaçado por sentir. Com isso, quando a criança ela é tolhida de sentir, de falar sobre os assuntos e de ser ouvida, ela começa a guardar tudo isso para ela e ela vai gastar isso aonde? Vai colocar isso aonde? Ou vai colocar para fora com outra criança, fazendo uma maldade para outra criança, ou sendo mal criado em outro lugar, ou às vezes devolvendo esse sentimento de raiva e de ódio em malcriação com os pais ou com os parentes, tá? Porque era só um fato de você ouvir a criança. Outra coisa, negocie. Depois que você ouviu, que às vezes a criança, vamos supor, ela quer um brinquedo que a mãe e o pai não pode comprar. Ou ela quer ir num barbeiro que de repente hoje você não tem dinheiro para levar ela nesse barbeiro porque o corte é R$50. E você não tem R$50, você vai ter talvez daqui 2 meses. Então você vai se programar ou não, entendeu? Ou mesmo você não, tá fora de cogitação cortar o cabelo nesse barbeiro porque é realmente caro, não cabe no nosso orçamento. Negocie com essa criança. Fala, querido, ó, presta atenção, a mamãe não pode ir te levar nesse barbeiro, mas vamos fazer um acordo aqui? Você corta com a avó, mas a gente faz um passeio depois, juntos, a gente, enfim, faz alguma coisa mais legal depois. Pra quê? Pra ter essa sensação de que, poxa, fui injustiçado, mas não não em todos os aspectos, tá? Aprenda a negociar com as crianças e cumpra aquilo que você negociou com a sua criança. Se você prometeu que vai levar ela no barbeiro, leve. Se você prometeu que você vai chupar picolé de limão, chupe picolé de limão. Entenda, se você combinou de chupar picolé de limão com seu filho, e aí você foi tomar um sorvete mais caro, isso não faz sentido na cabeça da criança, porque para ela, o que você combinou era picolé de limão, tá? Então, às vezes, você também tá achando que tá fazendo um negócio bom, um negócio legal, e você não tá cumprindo o que você negociou, o que você prometeu para essa criança, tá? E outra, autorize a sua criança a ser quem ela é. Crianças psicopatas precisam apostar, precisam negociar. Crianças orais precisam chorar, precisam comer, sentir. Crianças masocas precisam de segurança, de estarem seguras. Crianças rígidas precisam aparecer, brilhar. São aquelas crianças que vão fazer arte de subir na árvore, de balançar, de virar estrelinha, de cantar de microfone, de ser apresentadora. Crianças esquizoides precisam de um tempo em silêncio na caverna. Autorize os seus filhos a serem quem eles são. Como que eu faço isso, Violeta? Ou você passa por uma análise, ou você vai lá na minha playlist de Conheça os Seus Traços e vai assistir os 5 vídeos que falam sobre os traços. Ou você vai lá no meu Instagram e consome o meu conteúdo do Instagram, que fala sobre traços o tempo todo. Entenderam? Eu espero de verdade que eu consiga ter ajudado, ter dado uma luz para crianças birrentas, crianças em crise, ok? Dá um like nesse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai ser muito útil, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, quem tem criança pequena, quem trabalha com criança, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!